Programa Meio-Dia com Jefferson Coronel. Oferecimento Delano, um novo momento. Bono Imóveis, sua parceira para conquistar mais e melhor sempre. E Pizzaria Lopiano, construindo memórias, compartilhando momentos. Começa agora na Onda Digital. O programa Meio-Dia. Com Jefferson Coronel. É jornalismo. Boa tarde, aqui pela Rede Onda Digital. Nós estamos começando o nosso Meio-Dia com Jefferson Coronel. Hoje, dia de trazermos aqui, numa entrevista que eu vou fazer daqui a pouquinho pela internet, o responsável pela Defesa Civil do município, Coronel Lima Júnior, pela Defesa Civil da Prefeitura de Manaus, para repercutir as chuvas que estão caindo, que caíram, as consequências, as providências, aquilo que está sendo feito de fato, para evitar que as pessoas tenham prejuízos nesse período de inverno, quando caem essas chuvas mais fortes. Depois de todas as polêmicas que houve, nada mais justo do que a gente tenha aqui, para colocar o seu posicionamento, a Defesa Civil do município, um representante legítimo da Prefeitura que atua justamente nessas horas de dificuldades. Temos já na linha conosco no link o deputado federal capitão Alberto Neto. Hoje é o primeiro dia desse julgamento da admissibilidade ou não da denúncia contra o ex-presidente Bolsonaro e mais 7 pessoas. Isso está ocorrendo no Supremo Tribunal Federal. Agora há pouco estava na fase dos advogados fazerem os seus 15 minutos de defesa, os advogados das partes. E nós vamos para Brasília direto. Vou aproveitar que estamos no oferecimento da Lopiano, pizza, 31 anos, completando agora em 2025, Guaraná Original de Maués, Bono Imóveis lá de Caxias do Sul, meu amigo Johnny Gley, da Simmons, os colchões americanos mais desejados do mundo, a Simmons que está conosco, que hoje nos entregou aqui um volume considerável de brindes que a gente vai oferecer para as pessoas aqui. Eu não vou chamar de sorteio, porque a gente geralmente, essa é a real, escolhe as pessoas que vão ganhar. E eu, por princípio, escolho, claro, pessoas que a gente não conhece, pessoas que ninguém fica fazendo patriotada aqui de dar para amiguinho, aquele negócio todo, não. Então a gente vai e dá para as pessoas que estão acompanhando o programa, pessoas com perfis que a gente nem sabe quem é, mas sabe que estão inscritas no canal do YouTube do Meio-Dia com Jefferson Coronel e que estão seguindo os perfis Jefferson Coronel e Meio-Dia com Jefferson Coronel aqui no Instagram. Mas vamos deixar de conversa, depois a gente fala mais dos patrocinadores, do Altbroca Steakhouse, por exemplo, ali no Vieira Alves, que está fazendo 1 ano hoje, né? Tá comemorando 1 ano, eu vou lá hoje mais tarde, comemorar com Jefferson Antoni e gravar uma parte lá para mostrar amanhã aqui no programa. Deputado federal Alberto Neto está conosco lá em Brasília, eu vou trazê-lo à conversa agora. Boa tarde, Alberto. Boa tarde, Jefferson Coronel. Um prazer estar falando agora no Onda Digital, um momento histórico que esse julgamento do presidente Bolsonaro, no caso, mais 7 pessoas, sobre uma falsa tentativa de golpe, que a gente vai dialogar agora sobre isso. Oi, Jefferson. Oi, Alberto, eu tô te ouvindo muito baixinho aqui, Ricardo, vê se tu consegue levantar um pouquinho mais o meu volume aí. Eu tô ouvindo muito baixo, Alberto, vai ser difícil eu entender o que ele tá falando. Tem como levantar aí o volume do fone aqui? Melhorou agora? Tá me ouvindo bem? Eu vou tirar. Aqui dentro tá meio baixo para mim. Bom, eu tento fazer um esforço aqui para te entender, Alberto. Se você puder repetir, eu queria o seu boa tarde e a avaliação que você faz desse julgamento de hoje, que começa hoje, da admissibilidade da denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 pessoas. Esse julgamento não deve acabar hoje, acho que acaba amanhã, né? Mas vamos lá, qual é o seu posicionamento diante do senhor, desculpa eu lhe chamar de você, mas assim, do PL, o partido do presidente Bolsonaro, e faz campanha política lastreada no presidente Bolsonaro. Jefferson, esse julgamento é a maior farsa jurídica da história do Brasil. Nunca houve uma situação, uma aberração jurídica que não tem tamanho. O julgador, ele é a vítima também no processo. E também ele participa da própria investigação. Se isso não for uma perseguição política, eu não sei mais o que é. Bolsonaro já entra nesse julgamento condenado. Imagina a própria vítima ter que julgar o acusado.
Bolsonaro, infelizmente, eu tenho com muita tristeza falar nisso, mas ele entra nesse julgamento já condenado. Temos, lógico, no coração sempre a esperança de dias melhores, faz parte da nossa natureza, o otimismo. Mas quando a gente olha toda a linha do tempo das ações do ministro Alexandre de Moraes, das ações do Supremo Tribunal Federal, do Flávio Dino, que até ontem estava participando do ato do 8 de janeiro, escondendo as câmeras, não agindo, não colocando a polícia para agir de maneira correta e dispersar a multidão, o ato violento que teve, a quebradeira que teve, que começou de maneira pacífica, começou de maneira legítima. Nós vivemos num país que precisa ter liberdade de expressão, você pode ter o direito de manifestar, não pode ter a quebradeira como aconteceu no Rio de Janeiro, como aconteceu com diversos atos do MST em São Paulo, que incendiário a estátua do Borba Gato, e essas pessoas foram condenadas, mas dentro do Código Penal, dentro que prevê a nossa legislação. A farsa que estão criando de um golpe de Estado é assim, é brincar com a inteligência do povo brasileiro. Golpe de Estado sem a utilização das Forças Armadas, golpe de Estado utilizando batom como a arma de crime. Quem, em sã consciência, tirando paixões políticas, vai olhar aquele ato e achar que foi uma tentativa de golpe e que o líder do golpe estava na Disney lá, tramando com o Mickey, só pode. E em vários momentos em live, o presidente Bolsonaro repudiou a quebradeira, tentou acalmar a população. Tem live, tem vídeos dele falando sobre isso. Tem o Felipe Martins, que trabalhava na presidência, foi preso com a justificativa que ele estava nos Estados Unidos e não estava, com informações falsas. Há uma perseguição política severa à direita, ao presidente Bolsonaro, aos seus aliados. Só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. Então, Jefferson, infelizmente, esse julgamento é a maior farsa da história. As pessoas já entram condenadas, é uma inquisição. Nós voltamos à época da Inquisição. Há um retrocesso jurídico, há uma quebra da democracia, há um ferimento de morte da Constituição Federal. Quem era para estar protegendo a Constituição está ultrajando, está rasgando, está repudiando a nossa Constituição brasileira. O devido processo legal não está sendo respeitado. Os advogados do presidente Bolsonaro tiveram poucos dias para analisar um processo de 1.200 páginas. É cerceamento de defesa, é cercear a ampla defesa com contraditório, isso. Claramente, o presidente Bolsonaro e os sete já entram, infelizmente, já condenados, porque a vítima, se diz vítima, é quem está julgando, é o próprio ministro Alexandre de Moraes e Flávio Dino, que estava até ontem dentro do Ministério da Justiça participando dessa trama que foi o 8 de janeiro, que ele abriram as portas. É só lembrar o ministro do GSI caminhando de maneira tranquila, oferecendo água para as pessoas que estavam lá. Que tentativa de golpe é esse? Que quem estava lá para proteger o prédio estava oferecendo água. Jefferson, sinto muito, mas assim, hoje é um momento muito triste da nossa história. Há um ferimento da democracia, de morte. Há aqueles que estão para defender a nossa Constituição, hoje estão rasgando de ponta a ponta, de página a página. Queria surgir, de qualquer forma, é um julgamento que está sendo tocado pela Suprema Corte, do ponto de vista institucional, está ocorrendo, não adianta, como diz, espernear, né? Mas alguma coisa o deputado vê que possa acontecer, algum fato novo, o que poderia mudar essa tendência observada por quem é simpatizante do ex-presidente Jair Bolsonaro e por alguns juristas, alguns não, vários juristas do país que fazem críticas, algumas delas severas contra o que está acontecendo. Mas algum fato, na sua opinião, poderia interferir nesse processo e mudar o rumo, por exemplo, de uma hora para outra? O único é um julgamento político. Infelizmente, não era para ser.
porque os juízes eram para trabalhar de maneira técnica, trabalhar com os autos do processo. Mas, infelizmente, o julgamento virou político. Então, política a gente combate com política. O presidente Bolsonaro precisa ficar cada vez mais forte politicamente, precisa tomar as ruas do nosso país para combater esse ataque à democracia. A gente precisa ir para as ruas, ponta a ponta do nosso país. Dia 6 agora, em São Paulo, nós vamos fazer um grande ato na Avenida Paulista. Foi assim que teve a reversão nos Estados Unidos. Foi assim que o Trump conseguiu voltar ao poder. O Trump teve o ato do Capitólio, muito parecido com o do 8 de janeiro. Houve perseguição política do Biden com o Trump, mas ele conseguiu virar o jogo nas ruas, com trabalho político. Tanto que na eleição agora, além de vencer a eleição, ele conseguiu a maioria do Congresso, a maioria dos deputados e a maioria dos senadores. Então, política se combate com política. Se o STF está tendo um tratamento político com o presidente Bolsonaro, isso aí é a visão do capitão Humberto Neto, temos que combater com a política, dominar as ruas, o presidente Bolsonaro ficar cada vez mais forte para que esses inquisidores não tenham a força de querer cortar a cabeça do presidente Bolsonaro. Você citou o nome do Trump aí. Eu particularmente não acredito muito, mas quem sou eu, né? Alguma interferência externa, você acredita que pode acontecer alguma coisa que pressione ministros do STF? Nós estamos falando da Suprema Corte Brasileira, né? Com toda a crítica que se faz, com toda a sua discordância do ex-presidente Bolsonaro e dos seus aliados, ainda é a Suprema Corte Brasileira nomeada nos moldes atuais já há muito tempo, inclusive com 2 indicados pelo ex-presidente. Alguma coisa poderia interferir nesse processo interno, alguma medida, se acredita em algo que possa mudar? Eu estou lhe fazendo essa pergunta, mas eu vou lhe pedir 1 minutinho para a gente fazer o intervalo e depois do intervalo você me responderia, tá ok? Perfeito. Com essa pergunta a respeito do Trump, com o deputado federal capitão Alberto Neto comentando o julgamento da admissibilidade do processo contra o ex-presidente e mais 7 pessoas. Seja qual for o seu projeto ou necessidade, a Gráfica Express faz. Banner, faixa, outdoor, envelopamento de veículos. E fica bonito. Você está na Onda Digital. Com Jefferson Coronel, no programa Meio-Dia. Bem, a gente está de volta aqui no Meio-Dia com Jefferson Coronel. Estava com um probleminha de retorno no áudio aqui, mas a gente está resolvendo, porque de vez em quando faz pela internet, dá essas coisas, né? A gente está tratando com o deputado federal capitão Alberto Neto, do Partido Liberal, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, sobre o julgamento da admissibilidade da denúncia contra Bolsonaro e mais 7 pessoas. Capitão Alberto Neto, a pergunta que eu tinha deixado antes do intervalo era aquela: alguma interferência possível, essas coisas que se comentam aí na rede social, de um modo geral? Eu vejo que o Trump está fazendo o seu dever de casa, protegendo o seu país, protegendo os empreendedores dos Estados Unidos. O ataque do Alexandre de Moraes às redes sociais interfere diretamente nos Estados Unidos, né, que são os grandes empreendedores nessa área, como o X, o Facebook, o Instagram. Então, ele vai fazer claramente há uma interferência do STF, em especial do ministro Alexandre de Moraes, nas redes sociais, e são negócios, né, somando tudo. Isso é muito grave. E o próprio Congresso americano tem tomado medidas de retaliação ao ministro Alexandre de Moraes. Isso é uma interferência, né, que, como ele ataca as redes sociais, ataca, né, a liberdade de expressão por meio das redes sociais, querendo interferir, como interferiu no processo eleitoral, né, como interferiu nas eleições de 2022, o ministro Alexandre de Moraes. Eu comparo, Jefferson Coronel, a eleição de 2022, você que gosta de futebol, muito parecido com o Campeonato Brasileiro de 2015, onde teve a máfia do apito. O jogo aconteceu.
mas o juiz interferia na partida. No caso de 2015, é aquela falta próximo da área, é um pênalti que não aconteceu. E nas eleições, claramente, o ministro Alexandre de Moraes, com várias medidas, cerceando redes sociais, a palavra da primeira-dama, vários atos do ministro Alexandre de Moraes interferindo no processo eleitoral, que era uma decisão muito disputada, né? Tanto que foi mínimo a diferença entre o Lula e o Bolsonaro. Então, o Trump tem essa interferência natural em defesa dos americanos e acaba influenciando aqui no Brasil, com certeza, né? Há um movimento de retomada da direita em todo o mundo, né? Agora, na Alemanha, na Argentina, o presidente Milei na Argentina dando um show, recuperando a economia que a esquerda colocou o país num buraco, numa recessão que as pessoas pensavam que não tinha mais solução. E Milei está mostrando que um trabalho voltado a uma economia liberal, uma economia que está na nossa essência, da direita, está fazendo com que o país se ressurja das cinzas. E agora o Trump nos Estados Unidos, e se Deus quiser, em 26 será a vez do Brasil, para que a gente possa retomar o poder e colocar o Brasil no trilho da prosperidade. Mas a grande mudança política, quem tem que fazer somos nós. Esse Brasil é nosso, pertence aos brasileiros. Não pertence ao ministro Alexandre de Moraes. Ele não é o xerife do nosso Brasil. Ele pode ser chamado de xerife lá, na Suprema Corte, pelos seus pares, mas ele não é o xerife do Brasil. O Brasil não tem xerifado. O Brasil tem que ser um processo democrático. Os políticos são eleitos pelo povo. E todo poder emana pelo povo, está lá, escrito na Constituição. Então é o povo brasileiro que precisa ir para as ruas e retomar a democracia brasileira. Mostrar que a gente não pode viver sobre as amarras do ministro Alexandre de Moraes e da Suprema Corte do nosso país. Que esse país precisa ser respeitado a liberdade de expressão, precisa ser respeitado o devido processo legal. Um juiz não pode ser vítima e não pode ser acusador. Que é isso? É vingança? É inquisição? Que tempos são esses que nós vivemos? O Brasil vai ficar calado? Tem uma frase do Martin Luther King que diz que para que o mal triunfe, basta apenas que os bons cruzem os braços. Hoje é a direita que está sendo perseguida, somos nós. É o presidente Bolsonaro. Amanhã pode ser você. Não tenho dúvida disso. Então, nós precisamos ir para as ruas, por todos, pelo Brasil, pela democracia, pela anistia. Uma mulher que usou um batom, escreveu na estátua, perdeu mané, que foi uma frase do presidente da Suprema Corte. Essa frase pertence a ele, perdeu mané. É um presidente da Suprema Corte que sobe no palanque da esquerda e diz: nós derrotamos o bolsonarismo. Jefferson, se isso não é perseguição política, pessoas que eram para estar guardando a Constituição, guardando o devido processo legal, nós precisamos ir para as ruas. Nós precisamos defender a democracia desse Brasil. Por isso, eu aproveito teu espaço para dizer que em dia 6 de abril nós vamos estar na Avenida Paulista. Dia 6 é na Avenida Paulista. Logo depois vai ser Curitiba. Mais à frente, vamos fazer aqui em Manaus, na nossa terra. Vai ser de ponta a ponta desse país, dando um grito de democracia, um grito de liberdade de expressão, um grito de libertação dessas amarras, dessa perseguição do judiciário. Eu sei que o Trump pode ajudar, sim, mas a verdadeira ajuda tem que partir dos brasileiros, porque esse Brasil pertence ao povo brasileiro, a ninguém mais. A gente conversou aí com o deputado federal, capitão Alberto Neto, que é do Partido Liberal, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Alberto, obrigado pela sua participação. Vamos aguardar, amanhã tem mais desdobramentos ainda, acho que esse julgamento só termina amanhã, né? Obrigado pela sua presença aí, deputado. Obrigado, Jefferson. Eu vou fazer um outro intervalo aqui agora, porque eu vou acionar o coronel. Hoje é um programa de 2 coronéis e um capitão, né? O coronel Lima Júnior, que é o responsável pela defesa civil da prefeitura. Ele vai entrar conosco já por um link também. Então vou fazer mais um intervalozinho para fazer o contato aqui com o Lima Júnior, tá bom? A gente volta já aqui no meio-dia com Jefferson Coronel. Atenção!
Programa Meio-Dia com Jefferson Coronel. Oferecimento Delano, um novo momento. Bono Imóveis, sua parceira para conquistar mais e melhor sempre. E Pizzaria Lopiano, construindo memórias, compartilhando momentos. Programa Meio-Dia com Jefferson Coronel. Oferecimento Delano, um novo momento. Bono Imóveis, sua parceira para conquistar mais e melhor sempre. E Pizzaria Lopiano, construindo memórias, compartilhando momentos. Programa Meio-Dia com Jefferson Coronel. Oferecimento Delano, um novo momento. Bono Imóveis, sua parceira para conquistar mais e melhor sempre. E Pizzaria Lopiano, construindo memórias, compartilhando momentos. Programa Meio-Dia com Jefferson Coronel. Oferecimento Delano, um novo momento. Bono Imóveis, sua parceira para conquistar mais e melhor sempre. E Pizzaria Lopiano, construindo memórias, compartilhando momentos. Programa Meio-Dia com Jefferson Coronel. Oferecimento Delano, um novo momento. Bono Imóveis, sua parceira para conquistar mais e melhor sempre. E Pizzaria Lopiano, construindo memórias, compartilhando momentos. Programa Meio-Dia com Jefferson Coronel. Oferecimento Delano, um novo momento. Bono Imóveis, sua parceira para conquistar mais e melhor sempre. E Pizzaria Lopiano, construindo memórias, compartilhando momentos. Programa Meio-Dia com Jefferson Coronel. Oferecimento Delano, um novo momento. Bono Imóveis, sua parceira para conquistar mais e melhor sempre. E Pizzaria Lopiano, construindo memórias, compartilhando momentos. Programa Meio-Dia com Jefferson Coronel. Oferecimento Delano, um novo momento. Bono Imóveis, sua parceira para conquistar mais e melhor sempre. Você está na Onda Digital. Com Jefferson Coronel, no programa Meio-Dia. Bem, a gente está de volta aqui no Meio-Dia com Jefferson Coronel pela rede Onda Digital. A gente está com dificuldade por causa da internet aqui que deu um probleminha, sobre ter o áudio de retorno para mim aqui dos entrevistados pelo link, tá? Aconteceu com o Alberto Neto, mas deu para entender tudo que ele falou. Quem está em casa está entendendo, quem está no YouTube, quem está nos canais da rede Onda Digital com certeza entendeu. O problema era só o meu retorno aqui, mas a gente está resolvendo aqui tranquilo. E olha só, eu estou aguardando agora aqui a presença pelo link também de internet do Coronel Lima Júnior, que é o responsável pela Defesa Civil da Prefeitura de Manaus, responsável pela Defesa Civil Municipal. Ele tá com o link lá, tá acessando. A hora que ele acessar, a Regi me avisa aqui e eu entro. Vou fazer uma passagem aqui pela mídia nacional para ver o que está acontecendo lá no julgamento de admissibilidade da denúncia da PGR, Procuradoria-Geral da República, contra Jair Bolsonaro e mais 7 pessoas. Metrópolis, julgamento no STF tem intervalo e voltará com análise de denúncia contra Bolsonaro e aliados. Vamos pegar aqui o da Onda Digital agora. Jair Bolsonaro vai ao STF para acompanhar o julgamento. Espero justiça, entre aspas, frase dele. O Bolsonaro está lá no STF acompanhando o julgamento. Não me parece que isso estava agendado e causou uma certa surpresa, mas de qualquer forma, ele está lá. O UOL, defesas de Bolsonaro e aliados pedem para a STF arquivar a denúncia. Já entrou? Sim, só deixa eu abrir aqui para fazer aqui o caqueado aqui da tela. Agora sim. Então, aqui no G1, depois eu volto lá nos outros para mostrar. No G1,
Bolsonaro era chefe do golpe, afirma PGR. Moraes vê ataque à democracia. Moraes é o ministro Alexandre de Moraes. É isso, né? Deixa eu ver se tem mais alguma. Estadão. Estadão ao vivo, Bolsonaro vai ao fronte contra a STF e defesas tentam fragilizar a acusação de golpe. Leia análise, está aqui no portal do Estadão. Então é o assunto do dia hoje, eu acho que vai ser o assunto da semana, porque esse julgamento continua amanhã, evidentemente, e é a polêmica da semana. Eu perguntei ao Alberto Neto agora, ele acha que aquela coisa é difícil imaginar, sinceramente, não acho que seja normal também, né, interferências externas num julgamento da Suprema Corte brasileira. Com todas as críticas que se possam fazer à Suprema Corte, não dá para imaginar que algum mecanismo externo possa oferecer perigo, risco ou alterar decisões da Suprema Corte, por mais que a gente não concorde com as decisões, o que é absolutamente normal. Então voltei aqui no Metrópolis, o julgamento no STF tem intervalo e voltará com análise de denúncia contra Bolsonaro e aliados. Em seguida eu mostrei aqui o da Onda Digital, Jair Bolsonaro vai ao STF para acompanhar o julgamento, espero justiça. No UOL, defesas de Bolsonaro e aliados pedem para a STF arquivar denúncia. No G1, Bolsonaro era chefe do golpe, afirma PGR, Procuradoria-Geral da República, e Moraes, que é o ministro Alexandre de Moraes, vê ataques à democracia. Para não dizer que não falei de flores, o Brasil hoje joga contra a Argentina, né? Parada indigesta nas eliminatórias da Copa do Mundo. O jogo é lá na Argentina de manhã, o João Fonseca perdeu por 2-1, mas fez um baita jogo e continua sendo uma espécie de fenômeno, um baita jogador de tênis. Esse cara dá gosto de ver o jogo dele. Ele tem uma característica que ele não faz negócio de trocar bola, né? De bater bola para um lado e para o outro. Ele vai toda a bola e vai para definir. Talvez isso até seja um entrave a mais vitórias dele, mas ele é muito bom, esse brasileiro, esse tal de João Fonseca. Anotem esse nome aí, viu? Se não encostar no Google, vai chegar perto, hein? Olha o que eu estou dizendo. Esse cara vai ganhar muito título e é novo. Então o que eu ia falar aqui agora? Assim, estamos esperando o Lima Júnior. Será que conseguiu entrar? Eleito, conseguiu. Ele entrou aí no link? Eu estou esperando aqui. Olha, outra coisa que repercutiu bastante aqui no estado foi ontem a eleição do deputado Rosenha, como ele mesmo diz, né? Sapateiro, empresário, deputado estadual, presidente da Federação Amazonense de Futebol e agora vice-presidente de fato e eleito até 2030. São 8 ou 9 vice-presidentes na CBF, o que é muito para 27 estados, é bastante, é muito, não é pouco, né? Não é muito, 8, dentre 8 vice-presidentes que a CBF tem, um deles é pela primeira vez um amazonense. Amazonense não, parece que o Rosenha nasceu fora, mas é cria da casa. Deputado estadual aqui pelo Amazonas, é vice-presidente agora da CBF. E o que se espera, tem muita gente criticando porque não gosta do presidente da CBF, é um cara polêmico realmente, é complicado. O Ronaldo Fenômeno, que todo mundo gosta, um projeto empresarial, mas ajustado para entrar na CBF concorrer, não conseguiu nem concorrer, né? Aí o cara tem que fazer o jogo, velho. Se não fizer o jogo, pelo menos um pouquinho do jogo do sistema, ele nem entra no sistema, né? E aí o Ronaldo Nazário foi defenestrado da eleição, houve chapa única. O Edinaldo Rodrigues foi reeleito presidente da Confederação Brasileira de Futebol e o Ednailson Rosenha, que é o deputado aqui do Amazonas, eleito vice-presidente nesse mandato de 5 anos da gestão da CBF. Ele está aqui, mas para ele ativar o áudio dele, para ele o quê? Ativar o áudio. Eu vou pedir pro Lima Júnior ativar o áudio dele. O pessoal fica olhando, o que ele está fazendo ali? Eu falo no computador. Já? Então, bom, agora eu vou colocar aqui o fone no ouvido, fazer aquele esforço para ouvir. Vamos lá, vamos direto ao Coronel Lima Júnior, que é o responsável pela Defesa Civil da Prefeitura. Coronel Lima, tudo bem? Boa tarde, meu amigo. Tá saindo aí meu áudio?
Lima, se você puder falar assim um pouquinho mais alto, eu lhe agradeço, porque eu tô com esse probleminha aqui no fone, mas tô conseguindo ouvir. Eu já vou entrar logo no assunto direto. O que a Defesa Civil da Prefeitura, Lima, está fazendo depois de tudo que houve, depois das 2 ou 3 chuvaradas mais fortes, as pessoas desabrigadas, a morte daquela senhora, e muita reclamação, muita crítica à prefeitura de um modo geral, mas a gente está fazendo aqui a nossa parte e lhe abrindo, com todo respeito, o espaço para a Defesa Civil da Prefeitura dizer o que daquele período, nesse período, está sendo feito para proteger a população de Manaus caso ocorram outras chuvas dessas aí. Mais uma vez, boa tarde, Jefferson. Nós temos um plano de contingência que está validado, inclusive já foi divulgado. Estamos trabalhando intensamente para já fazermos o plano estratégico para 2025. E as equipes nossas já estão todas nas ruas. Nosso atendimento pelo 199 ele funciona 24 horas. Nossas equipes também estão 24 horas nas ruas, atendendo as demandas vindas do nosso 199. Hoje também nós ampliamos essa capacidade. Estamos com um número alternativo que é o 98802-3547, que dá mais oportunidade para a população nos acionar, abrir sua ocorrência. Nós sabemos que são inúmeras as ocorrências, mas que todas, por determinação do nosso prefeito Davi Almeida, serão atendidas por nós, e já estamos trabalhando também numa força-tarefa que possa somar ainda com as outras secretarias um número maior de agentes atendendo as ocorrências. Câmbio, tem uma ação conjunta aí com bombeiros, por exemplo, e órgãos do Estado? Sim, deixar bem aqui também disponível o 193, inclusive, que é realmente aquele que constitucionalmente é responsável por um resgate de urgência. Nós trabalhamos em conjunto, sim, com o Corpo de Bombeiros, com a Defesa Civil Estadual e as demais secretarias da Prefeitura, como a SEMASC, que é a nossa da Mulher, Assistência Social e Cidadania, bem como a CEMIF, que é Infraestrutura, e também temos uma secretaria que foi criada já na gestão do nosso prefeito Davi Almeida, que é a Secretaria de Habitação, na qual em breve tem a perspectiva até o final do ano de ser entregue mais de 4.000 moradias, né? Então, para as pessoas que têm essa necessidade, que já é uma ajuda muito grande, que serão destinadas muitas dessas moradias às pessoas que já vivem em área de risco. Então isso vai nos ajudar bastante para que seja um trabalho que não é da noite para o dia, mas está sendo já feito, trabalhado pelas nossas secretarias e pelo prefeito de Manaus. A Defesa Civil do município, ela precisa ser acionada caso caia uma chuva, por exemplo, daqui para amanhã, depois de amanhã, ainda estamos no período de chuva. Ela precisa ser acionada ou automaticamente está todo mundo de plantão 24 horas, já sai em campo porque sabem os lugares aonde podem ocorrer problemas? Não, nós temos equipes destinadas a estar atuando 24 horas. O nosso número de emergência ele funciona também 24 horas e claro que nós não temos equipe em todas as ruas, né? São muitas áreas de ocorrência, áreas de risco, são mais de 1.600 áreas de risco, e essas que estão em risco alto e muito alto são mais de 600 áreas. Então, assim, estamos prontos para atender dentro do critério de prioridade. Infelizmente, é dessa forma que temos que atuar, dentro das prioridades, e sendo acionado, todas as equipes estarão empenhadas para essa ação imediata, não somente a Defesa Civil, como as demais secretarias que já foram citadas aqui. Eu vou respeitar o tempo que você tem, eu sei que você está ocupado e atendeu a gente em cima da hora também. A mensagem que você passa para as pessoas que estão nessas áreas, o que antecipadamente essas pessoas poderiam fazer
para evitar riscos? Começou a chover, tem previsão, todo mundo tem hoje em dia, né? Porque acompanha pela internet, já se sabe se vai chover ou não. Mas vamos supor que comece a chover daqui a pouco um pouquinho mais forte. É para as pessoas se retirarem, para as pessoas irem para algum lugar? Como é que as pessoas devem proceder nessa hora, Coronel? Sabemos da dificuldade, Jefferson, mas as pessoas devem realmente procurar um abrigo, procurar um vizinho, um parente mais próximo. Nós, dentro do nosso plano de contingência, nós temos as nossas escolas municipais que já estão à disposição, havendo a necessidade. Pelo próprio 199 nós seremos acionados e de imediato as nossas escolas municipais estão prontas para servir de abrigo para a população de Manaus. E vale salientar que no último acontecimento, na Fazendinha 2, nós estávamos presentes no local. Eu fui pessoalmente acompanhar as ações da Defesa Civil, juntamente com nossos colaboradores. Hoje, nós temos ali uma área isolada, né? Nós tivemos a chuva ainda acontecendo, inclusive a parte de cima, que estava sendo questionada, também já foi isolada e há determinação, orientação para que os moradores se retirem, e a própria via na qual passavam alguns veículos foi interditada para que não houvesse nenhum dano de imediato. Então, a Prefeitura de Manaus, através da Defesa Civil, está nas ruas atendendo as ocorrências e identificando essas áreas de risco para que possa, sim, fazer o isolamento e comunicar ao cidadão, à população, à comunidade aí presente, que ela tem que se retirar. Nós sabemos de um processo, procedimento. Essas pessoas vão passar por uma investigação social, por um levantamento para receber um auxílio aluguel, e também devem entrar aí nos programas sociais habitacionais da Prefeitura de Manaus. Obrigado, Coronel Lima Júnior, responsável pela... Só uma perguntinha a mais. A Defesa Civil, no caso, então, ela estaria preparada para ação rápida caso ocorra alguma coisa? Perguntando, tem equipamento, tem estrutura para isso? Sim, Jefferson. A questão do resgate, ela é iminentemente, né? Na verdade, ela é de ofício do Corpo de Bombeiros. A Defesa Civil ela tem sido acionada para o isolamento, identificação dessas residências que estão em risco. Nós estamos lançando alertas diários nas nossas redes sociais, na minha rede social também. A gente espera que os meios de comunicação, assim como vocês, que são bastante ouvidos, assistidos aí pela população de Manaus, possa replicar os nossos alertas e possa também alcançar todas as pessoas que estão de qualquer forma, a gente abriu o espaço aqui, conforme eu disse. Deixa eu dizer uma coisa bem clara e bem frontal aqui para todo mundo que acompanha o meio-dia. Não há ninguém, não nasceu no mundo alguém que possa fazer com que a gente não ouça o outro lado o tempo que for necessário. Por que a gente acelerou um pouquinho essa entrevista com o Coronel Lima Júnior? Porque ele pediu que fosse rápida, porque ele está com compromisso. Ele pediu, eu estou atendendo. A gente teria mais perguntas, se eu pudesse, teria trazido ele aqui no estúdio, tá? E aí, se eu insisto, ele vai dizer, mas eu estou trabalhando, né? Eu estou cuidando das coisas aqui. Então, assim, a gente tem garantido o espaço para todo mundo, para qualquer autoridade que se sinta, de alguma forma, prejudicada pelo comentário ou pela informação que a gente dá aqui. Nós não temos a intenção nenhuma, jamais, de prejudicar, de perseguir ou de ser oposição, por exemplo, à Prefeitura, à Defesa Civil, ao prefeito. Não é esse o nosso intuito, não é essa a nossa intenção. A gente está fazendo o nosso trabalho aqui, fazendo o comentário que a gente acha razoável, muitas vezes dando a nossa opinião, e não temos nem a pretensão de ser verdadeiros, ter a verdade absoluta na mão o tempo todo. A gente tenta ser verdadeiro, a gente tenta fazer aquilo que é razoável, que tem lógica, que faz sentido, mas a gente pode errar também, a gente é humano. Agora, não erra por má fé, não tem ninguém pagando para fazer comentário absurdo aqui, não tem ninguém pagando para fazer elogio, para reconhecer isso, reconhecer aquilo. Se eu faço uma entrevista e as pessoas que me acompanham não gostam, faz parte do jogo, eu entendo isso, né? E na medida do possível eu respondo quando sou questionado. Eu não tenho a pretensão, jamais teria a pretensão de ser dono da verdade. Eu faço o que é possível. Nós não temos nenhum lado para tomar nisso.
Agora, nós não somos oposição ao prefeito. Aliás, por falar em prefeito, ontem, no começo da noite, o prefeito fez uma live de 30 minutos, aproximadamente 30 minutos. E, no meu modo de ver, uma crítica que outra, talvez até ele não goste, mas alguém não goste lá na prefeitura, isso faz parte também. A gente também não fica se importando com isso, não tenho guerra, nem que reclamem de mim, que você não pode me ligar falando bobagem, né? Deixa eu falar para ele aqui, terminou. Entendeu? Isso, o Coronel Lima Júnior perguntou se terminou, caiu o sinal aqui, eu estou agradecendo a ele, sem problema nenhum atendeu, claro que pedindo para ser rápido por causa do compromisso que ele tem, e é compromisso externo na rua, então por isso que a gente atendeu. Então ontem o prefeito fez uma live se posicionando com relação a essa polêmica que vem desde a viagem dele. Nada disso está desligado, nada disso está desconectado. Não é verdade que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem sim, porque quando o prefeito estava viajando, isso aconteceu pelo 3º ano consecutivo, houve problema com deslizamento de morro, com chuva forte aqui em Manaus, e isso acaba gerando críticas ao prefeito, e a gente faz as críticas que tem que fazer, nós estamos aqui para isso. Quando ele viaja com despesas que a gente não sabe se ele pagou ou se empresários pagaram, ele viaja acompanhado de empresários, esse é o problema, acompanhado de empresários que fornecem para a prefeitura, inclusive com contratos sem licitação. Isso já não é moralmente aprovável, isso já não é moralmente recomendável, certo? Aí lá tem sinais de alguma despesa extra, sinais de festa. Todo mundo pensando que o prefeito estava no retiro espiritual e estava lá no Caribe com uma festa, certo? Aí quando ele volta, olha como tá tudo ligado, não é nenhum ataque pessoal, não é ataque à família, ataque à vida privada do prefeito, que se fizerem isso, eu sou o primeiro a pular e já fiz isso. Quando houve ataques à vida pessoal do prefeito, da família dele, eu fui o primeiro a pular aqui. O primeiro a fazer comentário aqui, condenando os ataques, e faria de novo contra qualquer um que fossem esses ataques. Então, não dá para dizer que a gente tem 2 pesos e 2 medidas. O que se viu, em função da viagem, foi, repito, por causa do contraditório da ida com os empresários e do discurso de um retiro, para uma viagem para o Caribe, né, nas condições que foram feitas. Aí choveu, o prefeito volta, diz que não tem nada a ver uma coisa com a outra e lança um show do Sidney Magal. Numa hora imprópria, indevida, não tinha sentido pronunciar show para comemorar um ano do Mirante Lúcio Almeida, com todo respeito ao Mirante, com todo respeito à obra, mas não tem nem sentido comemorar um ano. Vai lá, toma um champanhe lá, uma cerveja, mas não tem fazer festa numa hora em que está chovendo, que Manaus fica, sabe, não é todo mundo, a prefeitura faz coisas que vocês não falam. Eu sei que a prefeitura faz coisas que a gente, mas não dá para falar tudo todo dia que a prefeitura faz. E foi o que o prefeito fez ontem. Aí o Sidney Magal acabou cancelando o show, eu disse isso e repito, sem fazer o show, ele fez o maior espetáculo da vida dele, um espetáculo de cidadania, um espetáculo de sensibilidade. O Sidney Magal, que eu acho até que vai receber título de cidadão manauara, quero ver quem vai negar para ele o título lá na Câmara, né? E dizer até que tem deputado querendo propor o título de cidadão do Amazonas. Mas vamos lá, o prefeito fez a live ontem e passou 99% do tempo da live refrisando os feitos dele como prefeito, que o levaram à reeleição. Criticou a oposição, criticou todo mundo como se todo mundo fosse oposição. Não é todo mundo oposição, nós não somos oposição, prefeito. E o senhor já sentou aqui a essa cadeira e foi muito bem entrevistado, creio eu, com todo respeito, com as perguntas necessárias, mas com todo respeito. Ninguém faltou respeito aqui nunca. E jamais esse espaço lhe seria negado. Então fez uma live retratando saúde, educação, os feitos, rua que asfaltou, quantas vagas abriu nas creches, nas escolas, 300 escolas reformadas ou construídas ou recuperadas, e fez um relato de tudo isso, dizendo que a oposição tem que se conformar porque perdeu a eleição, que a população julgou ele quando foi da data da reeleição. Ninguém estava questionando isso, prefeito. Ninguém estava questionando. O comentário que eu tenho para fazer é esse. Ninguém questionou. Não está em discussão a sua reeleição. Todo mundo em Manaus, quem votou a favor e quem votou contra, sabe que o prefeito Davi Almeida foi reeleito, acabou. E foi reeleito pelos deméritos? Não, foi eleito pelos méritos. Não teve 90% dos votos, mas foi reeleito. E é isso que vale, é isso que conta. A maioria dos eleitores consideraram o trabalho dele aprovado.
em relação aos que se propunham como adversários dele. Isso é fato, ninguém questionou isso. O que a gente questionou e que muito, claro, e aí ele disse inclusive que cometeram crimes contra a família dele, disse ontem na live, entendeu? Eu não vi, mas eu não duvido que alguém tenha cometido. As pessoas soltam verbo na internet, nas redes sociais, e se alguém cometeu crime, é claro que ele tem que acionar na justiça. Se tem crime, tem que ser cobrado na justiça, né? Se tem crime, tem que ser cobrado na justiça. Agora, opinião contrária, por mais que ela seja contundente, que seja forte, que às vezes saia um pouco da curva, né? Isso tem que ser entendido. Isso as pessoas estão indignadas. A cidade está esburacada, né? A cidade tem problemas. Quando chove, fica sempre assim, pronto. Não dá para dizer que não fica, é difícil. Eu não lembro de um prefeito que tenha mantido a cidade intacta no período de chuvas. Isso é fato também. Agora, não dá para ele fazer uma memória do que foi a gestão dele nos primeiros 4 anos, tratar todo mundo como oposição e ficar repetindo aquilo. Vocês têm que se conformar, vocês perderam a eleição, eu derrotei todo mundo, mas isso todo mundo sabe, Davi. Todo mundo sabe disso, não tem novidade. Eu tenho dito aqui inúmeras vezes, disse ontem, estou dizendo de novo hoje, você foi reeleito ilegitimamente, ganhou musculatura, ficou mais forte, virou um potencial candidato ao governo em 2026, disse que não quer ser, que vai apoiar o Omar. Eu duvido um pouco disso, mas isso é a minha opinião. Isso não quer dizer que eu esteja com a verdade. Eu duvido um pouco disso, principalmente se a prefeitura conseguir esse bendito empréstimo que está propondo à Câmara de 2 bilhões de reais, que é no Banco do Brasil. 2 bilhões de reais não é pouca coisa. Entendeu? Eu acho que vai acabar sendo candidato, que vai acabar enfrentando o Omar, mas se não é problema dele lá com o Omar, não é problema comigo. Entendeu? Não somos oposição, não era aquilo de que estavam lhe acusando que o senhor se defendeu ontem. Não era. Ninguém ficou questionando que você ganhou a eleição ou não ganhou a eleição ou ganhou ilegitimamente ou coisa parecida. As pessoas estavam se referindo nesse período nas redes sociais ao fato específico que se estendeu desde a hora que o senhor viajou. Por quê? Porque já era 3º ano de sua viagem ausente de Manaus na hora de ter problemas na cidade. Azar ou não, coincidência ou não, teve problemas. E aí não é eu que mando nisso, é Deus, é São Pedro, sei lá quem que diz a hora que vai chover. Entendeu? E depois, amanhã eu vou preparar, eu não sei, eu tenho que dar uma lida nisso. Essa história de que quer comprar um equipamento de 50 milhões de reais para fazer previsão de tempo. Não tem mais isso. O Civan está aqui fazendo previsão de tempo. A aviação está ocorrendo aqui na Amazônia inteira com previsão de tempo. Todos os pilotos enxergam que tem radar ali. Já existem equipamentos, estruturas, instituições à disposição com isso. Eu tenho um pressentimento que deve ser um custo muito baixo. Hoje, se abrir o celular, você tem a previsão de tempo para amanhã com muito menos chance de erro do que tinha 20 anos atrás. Então não é isso, eu não entendi a ideia da previsão de tempo, gastar 50 milhões de reais num equipamento. Eu tenho até que ler isso direito para ver se é verdade mesmo. Eu quero crer que não seja verdade, que seria mais um erro do prefeito. Seria mais um erro. Manaus não é papel da prefeitura ficar fazendo previsão de tempo, é ter a previsão de tempo, porque muita gente já faz. Se fosse gastar 1 milhão, 500 mil reais para comprar um equipamento, mas 50 milhões é dinheiro que faz falta para um monte de coisa. Entendeu? Mas claro, tá evidente, tá aí o barrancos desabando, é o que disse agora o Coronel Lima Júnior. Estão ligados 24 horas. Não é porque não tem perigo, é porque tem perigo. Ele disse que são muitas áreas, não dá para a prefeitura estar em todas as ruas ao mesmo tempo. Isso é verdade também. Então esse é o nosso espírito aqui. A gente não tem a pretensão de ditar regras, de ditar normas. E vou reiterar, vou mandar hoje o convite. A técnica que trabalha comigo vai me ajudar a fazer isso. Hoje o convite para o prefeito vir ele aqui no meio-dia. Aliás, vou falar uma verdade também. Às vezes que eu mandei mensagem pelo celular do Davi, que eu não gosto de encher saco de prefeito nem de governador. Pelo celular. Pode me dar o número que eu não espero que eu ligue, não. Eu ligo, entendeu? Eu faço de tudo para não ligar. De tudo. Né? Pedido eu não faço mesmo. Pedido eu não faço. Solicitação de uma entrevista, alguma coisa, até posso fazer, mas também não gosto. Prefiro ir pela assessoria. Eventualmente, quando encontra com um cara na rua, às vezes, vou lá no teu programa, aí a gente faz o convite, aí tudo bem. Mas o convite pro prefeito está feito aqui de público, abertamente, tá? O prefeito vir aqui e conversar conosco, vai ser respeitado o tempo todo. Vamos fazer as perguntas necessárias, mas com respeito. É isso, gente. A gente vai ficando por aqui no meio-dia meu abraço ao meu amigo Jefferson Antoni.
do Altbroca Steakhouse, que está fazendo um ano hoje de muito sucesso, graças a Deus, é um dos nossos apoiadores de muito sucesso. Muito sucesso graças à competência, ao estilo amigo, simpático, humilde, aberto, solícito com todo mundo do Jefferson Antunes. Altbroca Steakhouse fica ali no Vieira Alves. Um abraço a todo mundo, a gente volta amanhã neste mesmo horário aqui pela rede Onda Digital. Programa Meio-Dia com Jefferson Coronel. Oferecimento Delano, um novo momento. Bono Imóveis, sua parceira para conquistar mais e melhor sempre. E Pizzaria Lopiano, construindo memórias, compartilhando momentos.